Olá, boa noite, como vai? Vai bem? A gente está começando pela TV Pantanal, mais um programa Opinião, nesse 14 de setembro de 2020. Eu sou Paulo Coelho, com satisfação que me apresento e para estar com você até às 8h30 da noite, nessa segundona, começando mais uma semana. Aqui ao meu lado direito, como sempre, meu colega, meu parceiro, meu amigo, professor Lorenberg. Satisfação em começar mais uma semana do seu lado, meu amigo. A satisfação é toda minha, meu companheiro, meu amigo. Eu aprendo muito com o Paulo Coelho, grande jornalista. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco em mais essa semana. Então, que a semana seja saudável, produtiva e abençoada por Deus, sobretudo, não é? A você que nos assiste também pela internet, pela página da TV Pantanal no Facebook e também pelo www.gazetadigital.com.br. E você, ao longo do programa de hoje, vai poder emitir sua opinião e até fazer perguntas, caso haja, não é? Afinal de contas, a gente vai falar sobre propaganda eleitoral, rapaz. Começaram aí as movimentações em torno das eleições deste ano, tanto a suplementar para o Senado, como também a eleição para prefeitos e vereadores. Para isso, a gente conta aqui com a importante presença do doutor Lídio Modesto, que é juiz da propaganda eleitoral do TRE Mato Grosso. Bom tê-lo aqui, satisfação em recebê-lo para a gente fazer essa explanação geral aqui sobre esse tema. Bom tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí, né, em nome do desembargador Gilberto Giraldelli, trazendo notícias da eleição 2020, uma eleição atípica. Estar aqui com você, Paulo, é uma grande satisfação, e também com o professor Lorenberg, mais uma vez, né, professor? Estamos aí juntos. E eu agradeço o convite em razão de podermos utilizar esse abrangente veículo de comunicação e estarmos aí compartilhando ideias e notícias com os telespectadores. Perfeito. Então, já vou aqui cutucando um assunto que me incomoda muito e que muitas pessoas têm debatido sobre esse tema, que se chama fake news, com o advento da tecnologia. A internet hoje reverbera opiniões para cima e para baixo, e aí tem os pré-candidatos, não é, que já se colocaram aí. E eu gostaria de saber que posicionamento, que tipo de encaminhamento já foi tomado por parte da Justiça Eleitoral do país, em especial de Mato Grosso, para coibir, para conter esse mal chamado fake news. Realmente é um mal, né? Infelizmente, essa cultura não é só brasileira, tanto que o nome é em inglês, embora no Brasil, tudo aquilo que envolva mentira, inverdades, desinformação, crimes, teorias de conspirações, todos esses aspectos estão dentro da fake news, né? O brasileiro chama de fake news tudo isso, embora literalmente a tradução seja notícia falsa. Realmente é um mal que está sendo desvirtuado, né? Porque é uma faculdade que a Justiça Eleitoral dá para os gamers que estão participando desse jogo democrático e almejam aí ocupar um cargo público. No entanto, eles desconstroem imagens ou constroem indivíduos que não existem e o povo compra, né? Sobretudo em momentos como esse que nós vivemos, em que nós teremos aí, no meu ponto de vista, uma campanha eleitoral altamente digitalizada, né? O distanciamento social, no meu modo de ver, ele impede que nós tenhamos esse ano a possibilidade de realizarmos comícios, possibilidade de realizarmos caminhadas, né, passeatas, e em prol de quem quer que seja, de partido político ou de candidaturas, em razão Mas não há impedimento para que isso ocorra. Evidentemente que códigos de posturas de município ou recomendações administrativas municipais, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, vão tomar algum tipo de medida. E, evidentemente, também que caso algo bata à porta do judiciário, o judiciário tem que se manifestar. E eu acredito que qualquer ato que venha aviltar a norma, o poder de polícia constitucionalmente garantido para o magistrado será utilizado com o peso da caneta que for necessário. Eu até já vou aqui adiantar, que se você que está assistindo aqui a opinião,
tiver conhecimento de alguma atitude que não seja legal, né? De alguma fake news ou alguma situação ilegal, você terá a possibilidade de denunciar, não é? Aliás, o doutor Lídio me passou aqui, eu queria que, se o senhor tiver fácil aí, para o senhor passar, a gente tem até na tela, vai colocar na tela aqui, Certo. vê se confere esse número que a gente vai colocar na tela, 0800, tá lá, é esse, 0800 64, é esse mesmo, doutor? Exatamente. Você pode, 0800 647 8191, ou então tem também um contato via ouvidoria, não é isso, doutor? Este é o telefone da ouvidoria do TRE e aquele é o site do TRE, que encontra-se abaixo aí na tela. E também existe um e-mail, ouvidoria@tre-mt.jus.br. Esses são canais que o eleitor ou o indivíduo, o cidadão, né, pessoa natural, como chama a lei eleitoral hoje, tem para comunicar fatos que ele entenda que estejam em descompasso com a lei. Ele não precisa ser expert em legislação eleitoral. Se ele entender que alguma coisa venha sendo praticada por um indivíduo que venha a quebrar a igualdade que deve ter, a paridade de armas que deve ter nos processos de escolha eleitoral, ele pode comunicar por esses meios, ou então ele pode comunicar também o Ministério Público de sua cidade, ou pode se dirigir aqui em Cuiabá, na Casa da Democracia, ou nos municípios do interior do estado de Mato Grosso, nos respectivos cartórios eleitorais, e fazer uso desse mecanismo e levar ao conhecimento da Justiça qualquer ato que ele entenda que seja prática de abuso de poder econômico ou algum tipo de propaganda eleitoral que não seja correta. Ministério lembrar também, Paulo, que a Justiça Eleitoral disponibiliza ainda o Pardal, um aplicativo que georreferencia e fotografa e filma algum ato que o eleitor ou o cidadão entenda que esteja sendo praticado e que esteja em descompasso com a norma legal. Sobre esse Pardal e também o que pode e o que não pode, até para você ter uma base se deve ou não denunciar, a gente vai estar esmiuçando ao longo do programa aqui opinião desta noite. Professor Lorenberg, por favor. Juiz Lídio Modesto, antes de mais nada, o nosso registro da nossa alegria, prazer e honra de tê-lo aqui. O nosso telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor. Eu vou pegar carona na primeira pergunta que o Paulo Coelho fez a respeito dos fake news. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da penalização, tanto de quem cria a fake news, quanto de quem contrata alguém para criar e o próprio eleitor que reproduz, que republica essa fake news. Bom, vou falar primeiramente do eleitor, pode ser? Por favor. Né? O eleitor, é necessário que o eleitor tenha consciência que já há alguns anos vem sendo fomentado por parte da Justiça Eleitoral a participação do debate democrático, o engajamento maior do eleitor no processo de discussão dos futuros dos municípios brasileiros e também nas eleições gerais, enfim. Né? Nós teremos 2 eleições agora no mês de novembro. Então, o inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal trata da liberdade de expressão. E a nós, eleitores, está liberado tudo na internet, na sua casa, em qualquer local que seja. Ele pode falar o que quiser. Lembrar é necessário de que o cara que vai entrar na política, ele tem que ter casca grossa, porque a partir do momento que ele coloca seu nome para o debate político, ele sabe que ele pode ser satirizado, que pode haver humorismo contra ele, que vão descortinar sua vida e trazer a público. E ele tem que estar preparado para aguentar isso. Né? A ideia de honra ferida, ela é relativizada quando se diz respeito a processos eleitorais. Mas o eleitor, ele tem uma limitação pela Justiça Eleitoral do que é que ele não pode fazer. O eleitor, ele não pode passar adiante fatos que sejam sabidamente inverídicos. São as fake news, as mentiras. Então, é necessário que o eleitor tenha em mente que ele deve criar, assim como ele criou esse hábito de utilização de smartphones, de internet, de fazer uma cultura ainda que razoável, criar uma cultura ainda que razoável e rápida da checagem da fonte.
né? Nós temos hoje uma promoção que vem sendo realizada pela Justiça Eleitoral Brasileira que diz: se for fake, não passe adiante, não divulgue, né? É uma campanha que a gente está fazendo, que é exatamente para cuidar do eleitor e cuidar da eleição, para que o processo igualitário permaneça. E o eleitor também, ele não pode praticar atos que firam direitos de personalidade, algo que possa denegrir, e eu estou utilizando esse termo denegrir, eu gostaria de registrar que eu preciso, enquanto técnico da lei, utilizar o que a norma escreve. Esse dia foi chamada a atenção dizendo que é um termo pejorativo, que eu estou denegrindo, enfim, né? Sociólogos e antropólogos me chamaram a atenção, me puxaram a orelha com relação a esse termo, que eu estava dando uma palestra semana passada numa universidade do Vale do Araguaia. Mas o termo é o que está na lei, eu preciso utilizar. Então, esse ato do eleitor que possa ferir a honra de alguém, direito de personalidade, que possa descambar não somente para os crimes eleitorais, mas invadir a seara penal, artigos 138, 139, 140 do Código Penal, que tratam de calúnia, injúria e difamação. Esse eleitor que venha praticar esse tipo de ato e venha passar adiante algo que ele sabe que não deve passar, que é fácil de ele próprio checar isso, dá uma googada lá, vai no Google, checa se a informação é verídica ou não. Ele precisa ter esse contato, porque se ele não tiver, ele pode sim ser incriminado. Ele pode ser chamado a atenção pela Justiça Eleitoral se for provada a origem. Se for comprovada a origem, e não é tão difícil de comprovar a origem, o eleitor pode ser chamado a atenção e ele pode vir ser chamado a responder penalmente, eleitoralmente, e também pode ser contra ele, na esfera civil, uma ação de reparação de danos morais. Existe uma pena prevista aí? Existe Quanto uma tempo? pena prevista de multa que vai de 5 a 30 mil reais, se for configurado esse ato por Reclusão parte do também, eleitor, não? e pena de reclusão aí, de detenção de 6 meses a 1 ano. Esta mesma situação, conforme o professor me perguntou, e quem cria? O cara que criou, o técnico. O mentor intelectual. Não, o técnico que cria. O mentor ele tem intelectual. É o cara que foi contratado para fazer. O cara foi contratado para fazer. Esse cara tem essa mesma pena, 5 a 30 mil, e existe aí a proporcionalidade, a abrangência do estrago que é avaliado, por isso que ela vai de 5 a 30. Uhum. E agora, esse cara também pode responder criminalmente por conta disso. Já o mentor intelectual, o cara que fala bem assim, vem aqui, Paulo, faz isso para mim que eu vou te pagar por fora, enfim. Este cara, a pena é maior. A pena dele é de 15 mil inicial e vai até 50 mil reais. E a pena também criminal, evidentemente, que é maior, de detenção de 2 a 4 anos e imposição dessa multa aí, que ela é proporcional. E os gamers, os partidos políticos e os candidatos têm lá na resolução 23610 de 2019, que rege a propaganda eleitoral desse ano de 2020, no inciso 9º, o TSE, ao regulamentar a propaganda eleitoral, ele diz lá que o eleitor, aliás, o candidato, os partidos políticos, antes de divulgar alguma coisa, retuitar ou publicar algo, ele tem que fazer uma checagem, ainda que razoável, a respeito da origem, para não passar adiante o que a Justiça Eleitoral nominou de desinformação. Portanto, é também responsabilidade dos indivíduos que estão aí nessa luta, né, para conseguir ser eleito aí em 2020. Mas, e já para este indivíduo que está participando da eleição, eu falei do eleitor e falei do cara que cria, e agora eu vou falar do candidato. O candidato, a situação dele é muito pior, porque ele, ao fazer um tipo de impulsionamento, disparo em massa, é impossível fazer tanto do eleitor quanto do candidato. Embora haja essa liberalidade para o eleitor, ele não pode fazer impulsionamento pago. Ele pode fazer publicações em suas redes sociais, ele pode fazer nos seus grupos de WhatsApp. Ele pode compartilhar também. Pode compartilhar mas de uma forma também. limitada, né? Ele pode compartilhar, ele não pode pagar. Já existe uma regra geral que propaganda na internet tem que ser de graça. Mas existe uma exceção, como toda regra tem, que pode fazer impulsionamento pago. E você pode também escolher o candidato ou o partido político. Compra de palavras mágicas que você vai colocar lá no Google, por exemplo. Você paga para o Google. Lorenberg Rocha. Digitou isso aí, Lorenberg aparece o primeiro lá na frente. Você pode pagar para você ficar no ranking ali. E isso é permitido pela lei.
e você pode fazer também impulsionamento. A diferença é que quando o eleitor ele faz essa transmissão de informações, ele não precisa contar isso para ninguém, não tem responsabilidade nenhuma contra ele, porque ele pode, ele tem que participar do debate. Já o indivíduo que está participando do jogo democrático aí da eleição em si, ele precisa contar para a Justiça Eleitoral quantos impulsionamentos ele fez, onde é que ele fez, apresentar cópia do contrato, porque a gente vai fazer essa conferência na prestação de contas futura. E ele precisa, então, ter esta responsabilidade de dizer quanto é que ele está gastando. Ora, se eu não vou contar o que é que eu estou gastando, nós tivemos um exemplo recente de queimada de largada, porque gastou acima, segundo a decisão que ainda está dependendo de recurso. Da juíza Selma. Exatamente. E nós tivemos uma queimada de largada, segundo entendeu-se até então, né? Ainda pende de recurso, né? a decisão, mas a situação dela. Mas você pode, com gasto, se for entendido pela Justiça Eleitoral que o gasto é excessivo, configura a penalidade maior que pode ter um candidato, que é o abuso do poder econômico. Mesmo sem ser candidato, como era o caso, mesmo sem ser caso candidato, em tela. Né? A diferença é que quando você vai investigar alguém por uso abusivo dos meios de comunicação, abuso político ou abuso de poder econômico, que descamba para penas mais graves, existem condutas vedadas a agente público que pode ocasionar com perda de função pública, se for dar algum tipo de penalidade nesse aspecto. Já para o candidato, se ele estiver em plena eleição ainda, ele pode ter o registro cassado se for configurado o abuso de poder econômico. E se ele tiver sido eleito e ter tomado posse, ele perde o mandato. Entendi. Então a consequência é gravíssima. Mas existem situações com relação a esse tipo de abordagem de internet que hoje há entendimentos muito modernos. Por mais rápido o ramo da justiça brasileira, mais célere é a justiça eleitoral. Evidente que há casos que demoram, que se alongam, porque nós temos advogados eficientes demais da conta trabalhando para que o processo não ande. Nem sempre a culpa é do Poder Judiciário. Né? Mas, por outro lado, e o advogado está fazendo o papel dele, né? Mas, por outro lado, há que se reconhecer e se verificar que a justiça eleitoral ela é a mais rápida. Ainda assim, nós não conseguimos acompanhar a tecnologia, a modernidade. Então, nós temos poucas decisões que tratam de situações modernas. Com relação, para se ter ideia, do domicílio civil do indivíduo, já há entendimentos que se o meu perfil for fechado privado, ele é uma extensão do meu domicílio, é como se eu estivesse na casa do Orenberg comendo churrasco, com ele, tomando uma cervejinha, e eu falasse, Orenberg, eu vou votar em fulano de tal. Vota, estou pedindo voto. Então, vota no meu primo. Ou se o meu primo está lá e pede, por exemplo, não tem primo nenhum candidato, mas é um exemplo hipotético. Na sua casa, se você não conta para ninguém, se eu não conto para ninguém, ainda que a gente conte para alguém que ouve essa conversa, está circunscrita dentro do seu domicílio, que é inviolável perante a lei. Entendi. E há entendimentos que dizem que se o meu perfil ele é fechado, ninguém pode intrometer naquilo que eu estou fazendo, inclusive o candidato. Entendi. Então, nós precisamos aprimorar entendimentos, né? E o que é importante sabermos aí com relação às fake news, que é um assunto que ainda palpita, é que o eleitor precisa ter consciência do que é que ele está fazendo, entendeu? Essa cultura da checagem é apenas um passo a ser dado. Doutor Lídio, o senhor falou uma frase aí no bloco anterior que eu fiquei assim pensando, rapaz, a gente relativiza aí algumas questões quando se fala aí, não é, nessas possibilidades imensas, enormes e variadas que há de fake news e de essa relativização. Ela não pode ser perigosa porque, assim, quando você tem o instrumento do chamado... quando se manda brincadeiras com o nome de outras pessoas, como é que fala na rede social? Enfim, quando se faz uma brincadeira jocosa, não é, com um determinado nome, e aí se explora isso do ponto de vista político, e especialmente na época de eleições, não é? Tem um cidadão, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui, o cara é candidato à reeleição, seja para vereador ou para prefeito. Esse cara teve algumas nuances negativas ao longo do percurso que se finda, e aí aquilo vira
lembrei do nome, meme, né? É meme que Meme, fala, né? meme. Meme. O nome que eu queria lembrar, meme. O cara vira meme. E aí isso é explorado do ponto de vista negativo, obviamente, na internet, não é? Isso, como relativiza uma coisa dessa, sendo que aquele cara que foi, por exemplo, condenado pela justiça, não é? Em primeira, segunda instâncias, e isso é considerado o quê? Ofensa, sendo que já há condenação contra ele, ou não? Isso é considerado ofensa propriamente? O que a justiça interpreta numa situação como essa? Nenhuma das situações, do meu ponto de vista, configura nada. Entendeu? O TSE já decidiu que pode haver humorismo na internet, na campanha eleitoral, que pode haver humorismo. Você pode brincar. Tanto é verdade que nós temos gente que imita ex-presidente, isso aí, normal. O que não pode é, durante a campanha eleitoral, esses artistas trabalharem em prol de determinado candidato, isso é vedado. Agora, se o indivíduo está trabalhando certo e não tem nenhum ato, nenhuma investigação contra ele, não tem nenhuma ação de improbidade administrativa tramitando contra ele, não vai ter esse tipo de meme, certo? Agora, se o indivíduo está com a chave do cofre, está respondendo a 50 ações, 5 que sejam ações, e o cara fala que esse cara não merece estar no jogo político, não merece ser reeleito, que é a situação que você falou, seja como vereador, seja como candidato a prefeito, ele não merece porque ele responde a processo por corrupção, ele responde a processo. Isso é mentira? O cara pode ir lá na Justiça Eleitoral ou na Justiça Comum, Justiça Federal, e imprimir o aqui, extrato e falar, está aqui. aqui. O que você tem que entender é o seguinte, o que não pode é mentir, o que não pode é desinformar. O que fake news é notícia falsa, certo? O que a gente tem que vedar são os absurdos, são conspirações, entendeu? São falsidades, são desconstruções de imagens. Agora, falar a verdade é o que eu falo que nos Estados Unidos chamam de hard skin, que eu falei agora há pouco. Tem que ter cascadura, parceiro, para você entrar no jogo político, porque os caras vão falar. Agora, se eu falar pro cara que o cara é ladrão e ele não é, nem responde processo, aí eu posso tomar algum tipo de medida. Às vezes ele pode responder processo e se sentir com a honra ferida, não é? O senhor falou aí. E se não foi transitado em julgado, ele é acusado, né? Mas aí ele é colocado, esse fulano de tal que representa a corrupção, não é? Ou ele é corrupto propriamente. Aí ele já pode espernear e falar assim, prova que eu Mas sou existem mecanismos na própria, o professor sabe bem disso, tem o mecanismo do direito da resposta, que você pode dar resposta no mesmo espaço. Agora, o eleitor ele é livre para fazer isso, salvo se ele tiver noticiando fatos sabidamente inverídicos, eu volto lá atrás, ou ferindo a honra de alguém, ferindo direitos de personalidade que possa configurar calúnia, injúria ou difamação. Fora isso, o eleitor pode fazer, não há relativização, há garantia de liberdade de expressão e liberdade de participação democrática num debate que é rico. Se você for cercear isso que você está falando, que não podemos relativizar muito, que isso pode virar bagunça, não há bagunça. Não há bagunça. O que não pode haver é corrupção, o que não pode haver é mentira, é isso que não pode haver, entendeu? Entendi. Isso aí que não pode haver. Tá aí, existe o poder de polícia e está na lei dizendo lá o seguinte, que quando as propagandas eleitorais elas forem no âmbito da internet, a intervenção judicial tem que ser mínima. Mínima. Isso está no artigo 36 da resolução 23610. Ora, por que acontece isso? Já tivemos caso de o peso da caneta ser tão rigoroso e aplicar tantas multas e cercear o debate democrático que o eleitor ele se acuou e também o candidato também se acuou. Isso chama chilling effect, é um termo americano que é a transformação de um ato cerceador num efeito reverso. Ao invés de nós termos um debate, nós temos uma campanha insossa, absolutamente sem graça, que não tem debate, você não ouve opiniões. Né? Não é isso que a gente quer ouvir as propostas. O que a gente não quer é que ele ocupe o espaço facultado pela Justiça Eleitoral para expor suas ideias, sua plataforma de governo, e ele transformar isso num debate pobre. Né? Mas aí a consequência deve ser o quê? O eleitor tem que tomar medida e filtrar bem
quem é que nós queremos colocar e Ô, doutor entregar a Lídio, chave do cofre. Eu vou pedir licença para o senhor para abrir aqui para uma primeira participação do telespectador via WhatsApp, aqui no Opinião. Vamos ver aqui no painel quem está interagindo com a gente. Vai aparecer, eu tenho essas. Aí, apareceu. Senhores apresentadores e convidados, sou Tiana e tenho 68 anos, bem vividos. Sinto desapontá-los, mas não acredito que consiga estancar aí a fake news, até porque a lei exige que mantenhamos distanciamento social, usemos aí máscara e não fazemos aglomeração e, no entanto, pode ter eleição onde sabemos que haverá concentração aí e aglomeração. Como o senhor juiz explica isso? Dona Tiana, muito obrigado aí pela sua participação aí, obrigado mesmo pela sua, e eu concordo com o seu posicionamento aí. Por que pode proibir aglomerar geral, aí na hora da eleição dar-se um jeitinho, a impressão que fica é que dá-se um jeitinho de poder aglomerar, mudam-se as regras e onde aparentemente haverá a aglomeração. Eu não tenho como responder pelas aglomerações supostas, eu não posso emitir opinião, ainda mais aqui representando o Poder Judiciário, com base em conjecturas ou ilações. Não tenho a mínima possibilidade de falar sobre eventual aglomeração, até mesmo porque eu não participo de aglomeração. Mas agora, com relação ao que está fazendo a Justiça Eleitoral, é cumprindo uma ordem constitucional que diz que a cada 2 anos deve haver eleição, e a nossa lei, o voto é obrigatório, esta cobrança da dona Tiana não pode ser endereçada a um magistrado. Eu não tenho como explicar. Como é que você explica? Eu não explico. Eu apenas sou um cumpridor de leis e a senhora deve cobrar daquele cara que a senhora vota para ocupar uma vaga do poder legislativo, porque o nosso sistema é representativo, ou seja, a gente escolhe para ele nos representar. Se a nossa vontade é diversa dessa que está estabelecida, se o status quo é esse, nós temos que cobrar de quem nos representa, ou seja, dos nossos políticos. Agora, o que eu posso dizer também é que o Tribunal Superior Eleitoral tomou todas as precauções necessárias, seguindo protocolos não somente do Ministério da Saúde, mas também da Organização Mundial de Saúde, para garantir que o eleitor possa ir até o seu local de votação com absoluta segurança. Com absoluta segurança. Para você ter ideia, nós estamos lutando há quase 10 anos para conseguirmos o cadastro biométrico, que a gente entende que é um avanço, que é uma segurança para o processo democrático brasileiro, e, no entanto, nós não vamos utilizar esse ano exatamente para evitar toda hora uma pessoa colocar o dedo. Agora, eu tenho certeza que os protocolos que foram adotados e foram publicados semana passada pela Justiça Eleitoral garante que a pessoa possa ir até lá. Ela não tem 70 anos ainda, se fosse era facultativo o direito de voto dela, mas pelo fato de ter mais de 60 anos, conforme apontaram aqui, nós tivemos uma diferenciação, um tratamento diferente com essa eleição. Nós ampliamos o horário de votação em 1 hora, ao invés de começarmos no dia 15 de novembro de 2020, às 8 horas, nós vamos começar às 7 horas da manhã e garantir que neste período de 7 até as 10 da manhã haja uma priorização para pessoas idosas e pessoas que disserem que fazem parte do grupo de risco do Covid-19, ou seja, é mais uma situação. E toda vez que o eleitor sair, ele vai ter higienizado aquilo ali. E recomendamos, inclusive, para aqueles que possam, que levem sua própria caneta para assinar, para não ficar trocando de caneta. É mais uma recomendação, né? Vão de máscara, lá nós teremos higienização completa. Eu posso garantir que não somente os nossos trabalhadores e colaboradores terão a segurança necessária, mas também o eleitor. Então, professor, vamos fazer uma perguntinha aí. Eu tenho mais um zap aqui, mais uma participação via WhatsApp, mas o senhor tiver alguma pergunta aí, ou eu abro aqui para o telespectador? Abre para o telespectador. Então, bora ver então, se o senhor responder aí nesse bloco, bora ver então, aqui, se dá tempo. Quem está participando com a gente? Boa noite, o Elbis Silva, do Jardim Mossoró, Cuiabá. Gostaria de saber como vai funcionar a ficha suja. Quem não passará no dia 16? Todos os pré-candidatos entrarão. Qual será o bloqueio? Pergunta meio truncada, mas
deu para entender aí, doutor? O Elvis Silva do Jardim Mossoró. Obrigado, Elvis. Bom, Elvis, boa pergunta. Bom, a lei da ficha suja, né, que é chamada popularmente como lei de ficha limpa, ela é o decreto-lei número 135 de 2010, fez aniversário de 10 anos agora, né, no ano de 2020, e nós tivemos avanços com relação a isso. Nós tivemos com ela ampliação do período de inelegibilidade e nós tivemos também ampliação das situações que possam vir a configurar algum tipo de irregularidade que daí essa pessoa ela seja cortada, né? Não poder... com esta lei, ela houve ampliação. Agora só basta o julgamento em segunda instância, né? Por exemplo, se ele ocupa um cargo público e a sua conta não foi aprovada por um órgão colegiado do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, entre outras situações. Mas o filtro é agora. Existe um documento de irregularidade de atos partidários que chama DRAP, que aí são lançadas ali as informações situacionais de cada indivíduo, né? E nós temos ali uma fiscalização muito grande por parte do Ministério Público, não somente com relação a essa situação, nós temos inclusive, estamos sabendo que há uma recomendação para o Ministério Público fiscalizar algum tipo de candidato que passe na convenção e se enquadre, certo? Nós vamos filtrar e evidentemente que o Ministério Público irá atuar. Outra situação, o próprio partido político deve fazer esse bloqueio, que é o termo que você utilizou, mas o maior bloqueio que pode ter se vazar ainda, eu não acredito que vá vazar, mas se vazar é o eleitor, no dia 15, deve fazer essa filtragem. Ninguém melhor do que o eleitor para poder filtrar quem é que ele acha que é ficha suja. Eu, por exemplo, entendo que você está sendo representado por alguém que vai ter a chave do cofre. O seu imposto, todo mundo no Brasil paga. Você deve filtrar bem e saber selecionar quem é que você vai colocar aí na cadeira eletiva. O senhor falava no primeiro bloco sobre o abuso do poder econômico e agora eu vou tocar no outro abuso, o abuso do poder religioso, que é muito claro, muito evidente. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Abuso do poder religioso. Bom, professor, é um assunto altamente delicado, né? Semana passada ou retrasada, o TSE sepultou temporariamente a ideia do abuso do poder religioso poder servir como causa de ingresso de ação de inelegibilidade contra alguém que pratica esse tipo de ato. Eu acho que existe, e eu não estou só, eu disse sepultou temporariamente porque você sabe muito bem que dependendo da composição as coisas mudam. Nós tivemos um exemplo mais concreto e fácil para o telespectador, é a questão da prisão em segunda instância, né? Prende, não prende, prende, não prende, o mesmo órgão com 11 pessoas, 11 indivíduos falando, somente 11, muda. Então, é possível que o abuso do poder religioso venha a ser configurado como sendo possível de ingresso desse tipo de ação. O ministro Edson Fachin, que foi um voto divergente daquele que venceu a teoria de que o abuso religioso não pode servir sozinho, não pode servir de base para o ingresso de ação de investigação judicial eleitoral, ele deixou muito claro que ele entende que existe, explicou por que existe um voto sensacional e disse que nesta eleição de 2020 deveria ficar como está, mas que na próxima eleição de 2022 já deveria configurar, sim, ser combatido o abuso de poder religioso. Eu entendo que sim, existe um efeito, chama efeito de ricochete, que se você não pode sustentar com isso, você une com abuso de poder econômico, uso abusivo dos meios de comunicação, né, que os templos, onde não deve haver propaganda eleitoral, eles possuem estruturas gigantescas de comunicação social, que fazendo essa junção entre os dois tipos de abusos, no meu ponto de vista, configuraria sim a motivação para ensejar o ingresso de uma AIGE. Doutor Olídio, eu vou perguntar para o senhor sobre... eu vi na TV, a gente assiste na TV, não é, o chamamento aí para o mesário voluntário. Mas estamos numa época de pandemia, o que tem de gente morrendo de medo de ser chamado para trabalhar no dia da eleição, e essa pandemia toda aí, o senhor já falou aqui que a Justiça Eleitoral de Mato Grosso está providenciando, vai tomar providência no sentido de evitar aglomeração, enfim, todos os cuidados necessários, mas tem ainda a pandemia como um dos percalços, fora aquela disposição que não é aquela coisa, o sonho de consumo de qualquer um ser chamado para trabalhar no dia da eleição.
Como é que está sendo conduzida essa situação aí? Bom, o programa o Mesário Voluntário é um programa antigo da Justiça Eleitoral, né? Não é somente agora que nós estamos convidando parceiros para nos auxiliar. Existem inúmeras situações que favorecem esta participação democrática e cívica, né? Existem vantagens para quem colabora com a Justiça Eleitoral e, surpreendentemente, diferente do que pensam alguns, nós temos tido a adesão surpreendente. É mesmo? Dos voluntários. Nós já estamos quase com 100% deles preenchidos, cargos preenchidos no estado de Mato Grosso e no Brasil inteiro. As pessoas que trabalham, elas têm um acesso à informação mais burilada e, portanto, certamente acessaram os sites da Justiça Eleitoral e viram o quanto que a Justiça Eleitoral brasileira e também a de Mato Grosso está comprometida com a segurança sanitária dos indivíduos que colaboram conosco. Face shield, máscara, luva, higienização completa, são inúmeras as situações que a gente criou em protocolos rígidos e rigorosos para que a pessoa possa trabalhar em segurança. Existem os planos B, né, que vão ser estudados caso nós não completemos. Estuda-se a possibilidade de utilizarmos a força do Exército para colaborar conosco, preenchendo essas vagas remanescentes, se até o dia 15 de novembro nós não tivermos completadas, mas eu acredito que nós teremos. Doutor Lídio, muito respeitosamente eu lhe pergunto, e por que servem os fundões, o fundão eleitoral, o fundão partidário, já que 3 bilhões foram distribuídos aí, Brasil afora, não é, para a finalidade de, evidentemente, uma parte visando as eleições, que é o fundo eleitoral. Por que não se há a iniciativa da Justiça Eleitoral contratar ao invés de ser uma coisa voluntária? É uma pergunta que eu tenho por conta do volume de recursos financeiros, não é? E a obrigação de ser uma coisa gratuita, voluntária, quer dizer, você vai ter que ir lá trabalhar de graça, não é? Existe uma contraprestação para alguns, né? Possibilidade de desempate em concurso público, folga compensatória. Existem algumas vantagens para quem fora a colaboração cívica, né, do indivíduo que se presta a colaborar com a justiça brasileira. E é um trabalho legal, não é ruim você ser mesário. Eu sei disso porque eu trabalho com eleição há 20 anos, né? E eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas vão lá descontentes. Tanto é que o programa de mesário voluntário está quase sendo completado. Você falou aí, né? 100% já atingindo 100%. Agora, com relação ao fundão, volto lá atrás. Quem faz a lei é o que utiliza o fundão. São os congressistas aqui. É o que utiliza o fundão. Tivemos recentemente, inclusive, uma candidatura, a participação feminina ampliada. Teve uma decisão do TSE muito recente que diz que tem que destinar 30% dos recursos desses fundos todos que você falou e que beira 4 bilhões de reais a ser dividido conforme determinação de lei, não é o judiciário que faz essa divisão. E aí, uma vez repassado isso, de acordo com o número de deputados eleitos, senadores eleitos, essa fração também quem faz é a lei. Entendi. O dinheiro entrou em caixa, assunto interna corporis, não tem nenhum tipo de participação do Poder Judiciário. Quem é que vai receber? Se é Lídio, Paulo ou se é Lorenberg, entendeu? Quem vai decidir isso lá, não, eu acho que ele tem mais chance de ganhar, toma aqui 1 milhão. Se não tem chance não, toma aqui 100 reais, ou zero. Lorenberg, por favor. Lídio, recentemente se publicou um livro, Propaganda Eleitoral, e se não me falha a memória, eu ainda não o li, mas conversando com alguns amigos, chamou-me a atenção da propaganda não tolerada. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito dessa chamada propaganda não tolerada. Aliás, o seu livro já está na 2ª edição, né? Está na 2ª edição, graças a Deus. Lançamos agora. Você não trouxe um aqui para... Eu devia ter trazido um para sortear, né? Esse aqui está rabiscado já. Para mostrar, está aqui. Para mostrar, por favor, deixa eu só mostrar aqui. Encontra onde isso aqui? A editora Juruá. Aqui, ó. Dá para ver aqui, não? Gersinho? Isto. As propagandas que não são toleradas, elas são aquelas que podem vir a causar o desequilíbrio entre os participantes. Por exemplo, digamos que eu não posso fazer, por exemplo, um adesivo em tamanho maior do que o que a lei permite. E, no entanto, no seu carro você faz. Isso não é tolerado. O poder de polícia vai lá, imediatamente ele restabelece a isonomia. É dever do Poder Judiciário fazer com que todo mundo tenha acesso.
Nós tivemos um avanço agora, por exemplo, recentemente, com relação ao valor que você pode autofinanciar. Isso foi uma ideia para que houvesse um maior equilíbrio, porque antigamente era 10% do que você declarou no seu imposto de renda no ano antecedente. Ora, se você ganha bilhões por ano, sua declaração é muito maior. Nós vamos concorrer para o mesmo cargo, eu ganho salário mínimo, é evidente que 10% do meu é muito menor que o seu. Agora não, agora é 10% do que pode ser gasto. Isso são procedimentos adotados pelo Poder Judiciário para que haja a garantia da equanimidade de procedimentos entre aqueles que estão disputando. Outro tipo de situação que pode acontecer, quando você vai fazer agora, por exemplo, nós temos 2 eleições, um quer ficar colaborando com o outro, não pode, não é tolerado esse tipo de coisa, porque você pode não perder o seu cargo, o seu registro por conta de determinada situação praticada. Uma placa fora dos padrões, são propagandas que não são toleradas. Imediatamente, a força do poder de polícia tem que fazer prevalecer e restabelecer a igualdade. Um outro exemplo que nós tivemos tanto recentemente foi a questão dos outdoors, a questão do showmício, que houve uma iniciativa para que trouxesse a igualdade na disputa, porque um outdoor é um engenho propagandístico altamente custoso, às vezes você tem condição e eu não tenho. Eu não posso pagar um show de Zezé de Camargo e Luciano e você pode. Então, tanto é que agora, recentemente, tivemos uma decisão, live mício, né? Não pode também. Nem a live mício também não pode? Live mício não pode. Foi uma decisão recente do TSE dizendo que o candidato não pode ir lá nessas lives que os artistas fazem e se fazer valer daquela situação, com amizade ou está pagando, não se sabe a que custo ele vai. E isso está proibido também. O que pode é o próprio candidato fazer a sua live, ele mesmo dizendo quais são as suas plataformas. O juiz Lídio Modesto, recentemente o Supremo Tribunal Federal disse que é competência da Justiça Eleitoral julgar os crimes conexos com o crime eleitoral. Qual é a opinião do senhor a respeito? Eu acho que a Justiça Eleitoral, penso que a Justiça Eleitoral ela tem condições, mas ao mesmo tempo eu penso que isso pode fazer com que a estrutura nossa, física e funcional, não seja suficiente para fazer frente a tantas ações. Embora a experiência que nós estamos tendo até agora tenha revelado que nós criamos uma unidade específica no estado de Mato Grosso para tratar com abrangência de todo o estado de Mato Grosso e nós temos tido sucesso em levar adiante essas ações. Eu penso que julgar processos eleitorais tinha que realmente ficar por conta da Justiça Eleitoral. E agora, vindo os crimes conexos, nós tivemos que prestar um pouco mais de atenção em quem é que vai ocupar a zona eleitoral, porque nós precisamos de ter um juiz, porque o juiz eleitoral ele pode ser de qualquer espécie, ele pode ser civil, ele pode ser criminal. Então, há preferência que seja da titularidade daquela situação, daquela unidade, daquela zona eleitoral, um juiz que tenha habilidade criminal para poder fazer frente a essa demanda. Eu sou favorável. Olha só, doutor, eu queria que o senhor deixá-lo aí uns 2 minutos para o senhor algo que a gente não tenha abordado aqui, que seja relevante, que o senhor colocasse nas suas considerações finais aí para a gente então encaminhar para o final, já que estamos aí com o tempo esgotadíssimo. Tá certo. Eu gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade, realmente são inúmeros os assuntos, mas com relação à participação feminina na eleição, nós temos uma cota que é de sexo, né, a cota de gênero, né, 30% ou 70%, e agora com decisão recente do TSE, na última reforma, de que a destinação dos fundos também devem ser destinadas nesse mesmo quantum de 30% a 70%. Portanto, não podemos ter hoje, nós temos que ter chapa pura agora, porque nós não podemos ter coligações para vereadores, né? Então nós temos que ter em mente que essas vagas efetivamente precisam ser preenchidas e que deve haver destinação. Para que não haja manipulação de pessoas do sexo feminino, o TSE lançou uma cartilha que é interessante que se acessem. Existe um espaço feminino na Justiça Eleitoral, pode entrar pelo site do TRE de Mato Grosso, que vai ser conduzido para o TSE, onde lá ela ensina como ela pode fazer a filiação partidária, a sua campanha eleitoral, como ela pode atuar na fase de registro de candidatura, como ela deve fazer a sua propaganda eleitoral, ou seja, há uma orientação que não vai deixar mais a mulher num país de mandonismo, como temos o nosso,
em que eles pensam que podem fazer de massa de manobra e efetivamente fazer com que elas tenham uma participação que nós sabemos que existe uma probabilidade muito grande de colaboração por parte das mulheres. Para você ter uma ideia, nós somos 192 países que fomos avaliados com relação à participação feminina e o Brasil nós temos a participação feminina reduzidíssima a 10%. Nós estamos na 141ª posição em número de participação feminina, sendo que a gente pode ter a colaboração delas. Eu sugiro que as pessoas que estão engajadas nesse processo eleitoral busquem a Justiça Eleitoral para ter conhecimento dos seus direitos. Dr. Lídio Modesto, juiz da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, conosco aqui. Eu só vou dizer que o número para Disque Denúncia é 0800-647-8191. 0800-647-8191. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui. Assuntos são os mais variados e isso abre, inclusive, a possibilidade de estarmos convidando o senhor posteriormente para vir de novo aqui para falarmos Paulo. mais. Estou pronto. Muito obrigado, viu? Tá ok. Tamo junto aí. Se precisar aí, você Só chamar. só chamar. Esse doutor Lídio Modesto, muito obrigado. Muito obrigado também, professor Lorenberg. Muito obrigado, meu amigo Paulo Coelho. Muito obrigado, juiz. Muito obrigado mesmo. E um grande abraço ao nosso telespectador. Um grande abraço a você que amanhã é nosso convidado a assistir também uma entrevista aqui com o Emerson Hayashida, que é o controlador geral do Estado, ao vivo, no Opinião. Afinal de contas, para que serve a controladoria? Você sabe? A gente vai esmiuçar isso e também o combate à corrupção desta pasta. Acompanhe às 7h30 da noite, amanhã aqui na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. É isso. Fica bem, fica com Deus também.